O manual de boas práticas tem que estar sendo apresentado, as planilhas têm que estar em dia, os documentos probatórios têm que estar em dia e quando visualmente esse serviço de alimentação tem que estar adequado. Visualmente, em que sentido? A questão estrutural, a questão de organização e limpeza tem que estar adequado segundo a legislação e os seus colaboradores têm que fazer tudo tal qual a lei. Então, é muito improvável que tudo isso fique em dias se você não tem uma pessoa em fiscalização lá, como um consultor que está o tempo todo junto com os colaboradores, o tempo todo junto ao serviço de alimentação, para fazer com que essas boas práticas sejam implantadas. É muito improvável. Mas eu queria fazer uma abordagem com vocês que vai muito além disso, né? E claro, que se não tiver essa pessoa na fiscalização, na orientação, é muito provável que essas boas práticas não sejam implantadas, porque o proprietário ele não tem esse tempo, né? Ou as pessoas que estão em sociedade, enfim, sócios, proprietários, eles não têm tempo. A gerência não tem tempo de estar dentro da cozinha vendo essa questão de boas práticas. Então, ter um consultor que está junto com a equipe fazendo toda essa fiscalização, fazendo toda essa questão de adequação de boas práticas, muitas vezes é uma ótima estratégia para a implantação das boas práticas em serviço de alimentação e, consequentemente, alimentos seguros, alimentos higiênicos, não terá problema com a fiscalização sanitária. Mas aí me vem aquela contra-argumentação que eu ouvi de uma aluna minha, Irene. Mas a fiscalização sanitária, ela não está fazendo muitas fiscalizações, por não estar fazendo tanta fiscalização, essas exigências documentais, todas essas exigências legais, meio que não estão sendo cobradas, então eu não vejo aí possibilidade dessas consultorias elas acontecerem. Mas aí é o que eu contra-argumentei com ela, da gente não conversar com o proprietário abordando medo, abordando, se você não tiver essas documentações, se você não tiver essas planilhas, esses checklists, você pode ser multado, você vai ser fiscalizado e vai acontecer um problema. Então, eu acho que não é dessa forma que você consegue trazer esse cliente para perto de você. E aí eu vou te trazer um exemplo que aconteceu comigo a partir de alguns estágios de alimentação coletiva. O que aconteceu? Nós estávamos em estágio de alimentação coletiva em um serviço de alimentação comercial. Esse serviço de alimentação comercial, a princípio, ele não tinha um recebimento sério, ele não tinha um recebimento seguro, os colaboradores eles apenas recebiam o que vinha do fornecedor, guardavam. Eles não faziam a conferência do que foi pedido pelo setor de compras, eles não se importavam, também não checavam como é que estava frutas e verduras, eles não checavam como é que estava a questão de enlatados, temperaturas de frios, não checavam nada, né? Eles apenas recebiam e guardavam. A gente fez uma proposta no nosso estágio que era ficar na entrada do recebimento, ficar lá no recebimento e pesar tudo que a gente recebia, tudo. Além de pesar tudo, a gente também conferia toda e qualquer fruta e verdura. E a gente fazia, além de conferência de datas dos enlatados, a gente também via se tinha enlatados amassados. E em relação a frios, a gente fazia a conferência de temperatura, validade, tudo, e fazia a conferência a embalagem estava íntegra de absolutamente tudo. O que nós observamos nessa atividade junto aos estagiários? Primeiramente, que foi um choque saber que como o restaurante ele não pesava tudo que ele recebia, tal qual foi pedido pela ordem de compra do pessoal de compras, os fornecedores, eles entregavam 1,5 kg ou até mais, a menos do que o setor de compras pedia. Então, tu imagina, ao longo de tanto tempo,
o fornecedor de verduras, de frutas e verduras, para cada alimento, porque a quantidade de compra é grande, né? Para cada alimento ele entregar 1 quilo a menos, 1,5 quilo a menos. Quanto de dinheiro o proprietário daquele serviço de alimentação perdeu por conta disso? Ele pediu 60 quilos de batata e vinha 59, 58. Diluído esses 2 quilos nessa falta, diluído, a gente que está lá no recebimento, sem uma balança, não dá para perceber 3 quilos, 2 quilos diluído nessa falta. Mas, para aquele fornecedor que passou tanto tempo, porque a entrega era semanal, tantas semanas entregando 2 quilos, 3 quilos a menos, para o fornecedor foi a mão na roda, né? Imagina, R$7 o quilo. Durante um mês, são 28 quilos, R$28 a menos durante um ano, né? Isso foi o que esse fornecedor não entregou. Sem contar que esse fornecedor, no meio de frutas e verduras, ele entregava frutas e verduras muito maduras, muito, que a gente sabia que ia se estragar muito rapidamente. Frutas estragadas, verduras estragadas. E aí, quando a gente fazia essa coleta de frutas e verduras, a gente fazia a seleção, a gente via que a seleção era de mais de 5 quilos de frutas e verduras que não estavam aptas para serem recebidas, porque elas iriam apodrecer rapidamente. E a gente fazia compras, né? Eu falo o serviço de alimentação, fazia compras para uma semana. Se é compras para uma semana, aqueles produtos deveriam estar aptos a serem processados e consumidos em até uma semana, e a gente tinha certeza que aqueles produtos não iam conseguir ficar na geladeira nem 2, 3 dias. Então, o que a gente observa é que quando, num serviço de alimentação, essa questão de recebimento, que eu sempre ouvia de ex-chefes meus, que o recebimento é o coração do serviço de alimentação. O recebimento é onde você vai receber os produtos e esses produtos vão ser preparados em pratos. Então, você tem que ter os produtos mais frescos e os produtos de melhor qualidade para serem preparados. Então, se você recebe já um produto e esse produto está muito maduro, ou esse produto ele não está com qualidade adequada, você já errou desde o princípio. Então, a gente ficando nesse recebimento, a gente pôde observar isso, que é aqueles serviços de alimentação que não tem uma pessoa de frente, que está lá naquele recebimento, sendo criteriosa, aqueles fornecedores eles vão colocando a Deus dará a qualidade de frutas e verduras que ele achar conveniente. E nesse caso a gente observou que até diminuição do que você foi pedido, eles mandavam também menos. Então mandava 2 quilos, mandava 3 quilos. Então isso é muito crítico. Eu presenciei situações muito engraçadas, sabe? Muito engraçadas. Eu sempre fiquei em frente no recebimento de grandes redes de restaurantes, sempre. Sempre foi minha responsabilidade no setor de nutrição, eu e as minhas alunas, né, as minhas estagiárias, a gente ficar no frente de loja. Tanto é que nas notas fiscais a gente tinha que assinar, tanto eu quanto as minhas estagiárias. E daí uma vez eu estava no recebimento terça-feira de manhã, e eu pedi para fazer uma troca de catupiry bisnaga, a gente abria todas as bisnagas, a gente apertava todas as bisnagas para a gente saber se a bisnaga estava com qualidade, a gente via a temperatura, enfim. E aí uma dessas bisnagas estavam rasgadas, e aí eu pedi para ele fazer a troca da bisnaga, e essa bisnaga foi trocada. De manhã eu ficava num serviço de alimentação e à tarde eu ia para outro serviço de alimentação que era da rede de restaurantes. E à tarde, quando eu fui para outro serviço de alimentação, terça-feira era dia de recebimento, e aí lá está esse mesmo fornecedor, e esse mesmo fornecedor ele me manda a caixa de catupiry bisnaga, e um dos catupiris que estavam dentro dessa caixa de bisnaga era o catupiry que eu havia mandado voltar no restaurante anterior. Então, veja, se o fornecedor ele não quer perder isso, né? Aquela catupiry que estava rasgado no restaurante anterior, eles mandaram para o restaurante seguinte. Então,
eu fiquei chocada. Como assim? Esse catupiry eu mandei voltar, ele tá rasgado, eu quero um catupiry íntegro. E daí você me... E olha que eles sabiam que tinha uma nutricionista nesse recebimento. Então vejam, o que esses fornecedores não entregam para esse serviço de alimentação, mas para aquele serviço de alimentação que eles sabem muito bem que ninguém está pesando, que ninguém está fiscalizando, que ninguém está vendo, que a pessoa só pega o produto que está sendo entregue, e esse produto que está sendo entregue, ele vai ser aceito de toda forma. Quando eu ficava nos recebimentos, eu também analisava morango por morango na bandeja. Ficava tirando, abria as bandejas, que tem aquele saquinho filme, tirava os morangos e só aceitava os morangos íntegros. Via morango por morango, e esses morangos iam para as caipiroscas de morango, então tinha que estar muito bem conservados. Então, aqueles podres eu não podia aceitar, obviamente. Então, eles já traziam bandejas extras de morango, porque eles sabiam que eu ia fiscalizar morango, assim como o tomate, que era o tomate cajá. Para os molhos de tomate, eu fazia uma análise criteriosa dos tomates cajás, porque sempre vai ter um tomate muito amassado, um tomate muito maduro. Então, a gente tinha que fazer toda essa seleção dos tomates para a gente fazer um molho de tomate adequado. Esses são os benefícios de você estar lá, nesse recebimento, de você ser uma pessoa do setor de qualidade e ser uma pessoa que realmente preza pela qualidade dos produtos. E daí você retorna tudo isso como benefícios para o serviço de alimentação. Seus produtos que são recebidos com muito critério, eles são recebidos com qualidade, consequentemente, todos os produtos que serão preparados posteriormente pelo recebimento adequado da sua equipe, né, da sua consultoria, com toda certeza vão ser produtos de altíssima qualidade. Por quê? Porque a matéria-prima foi recebida com alta qualidade. E daí você não vai acontecer desperdícios e perdas de lucro que eu expliquei para vocês que aconteciam em locais que não tinham recebimento, como fornecedor que entrega menos peso do que foi contratado, menos quilos. Isso é muito comum. Eu não entendo como um serviço de alimentação ele se propõe a ser um serviço de alimentação e não tem uma balança no recebimento. Uma balança. Se ele soubesse que ele pode perder o custo de uma balança só numa semana que ele não pesa os produtos que estão sendo entregues pelo fornecedor, ele compraria uma balança para ontem. Então, se você soubesse como é crítico um serviço de alimentação não ter uma balança, um serviço de alimentação não faria isso. Então, todo serviço de alimentação tem que fazer esse peso, tem que fazer esse controle desse recebimento, porque esses fornecedores, eles vão sim mandar coisas com menos quilos, vão sim mandar coisas com qualidades duvidosas para aquele serviço de alimentação que não fazem esse critério, essa análise criteriosa do recebimento. No recebimento, quando eu era responsável, até as latas de creme de leite, latas de leite condensado, a gente fazia uma análise para saber se não tinha lata amassada. O pessoal da Nestlé tinha ódio, porque eles tinham que levar umas 3, 4 latas extras para mim, porque a gente observava que as latas que estavam amassadas, minha mão ficava cinza, ficava imunda. Porque as latas que estavam amassadas, eles teriam que trocar por latas que estavam íntegras. E aí você me pergunta, Irene, isso é exagero? Eu não acho que isso seja exagero. Na verdade, eu acho que a gente está fazendo uma fiscalização de um serviço que deveria ser feito de forma adequada pelo fornecedor, porque quando eu contrato um serviço, quando eu contrato que eu preciso de creme de leite em lata e eles me entregam creme de leite amassado, eles não estão fazendo um serviço confiável. Por que eles estão me entregando o creme de leite amassado? Uma lata amassada. Eu não contratei uma compra de um creme de leite íntegro. Por que eu tenho que receber amassado? Então, a contra-argumentação sempre é essa. Olha, eu comprei um creme de leite e você está me dando um creme de leite amassado. Isso é crítico para a qualidade. Isso é crítico até para a saúde do meu cliente. Então, eu sempre pedia para eles trocarem os cremes de leite. Não existe uma contra-argumentação. Às vezes eles falavam, a gente vai... A nota toda vai ter que ir embora, os produtos todos vão ter que ir embora. Sempre ficavam fazendo esse fuzuezinho.
Mas eu sempre bati o pé dizendo que eu não aceitava esses produtos amassados, esses produtos que tinham injúrias, porque nós compramos, fizemos a compra, fizemos o pedido de produtos que tem que ser íntegros, né? Pelo amor de Deus. E daí sempre assim, frutas e verduras, colocava em nota fiscal que eu estava devolvendo tantos quilos de tomate, tantos quilos de batata, cenoura, limão, laranja, que não estavam em estado adequado para ficar dentro daquele meu serviço de alimentação. E daí depois esses fornecedores me entregavam. Nessa atitude criteriosa de recebimento, o que a gente observou depois de um tempo, digo que depois de 2, 3 meses, que eles sabiam que toda terça-feira no recebimento teria o pessoal da nutrição recebendo esses produtos no serviço de alimentação, o que a gente observou foi que eles pararam de mandar produtos chupando manga. Pararam de mandar porqueira para a gente, porque eles estavam observando que a gente já estava vendo falta de produtos, a gente estava vendo que aqueles produtos amassados, aqueles produtos injuriados, aqueles produtos rasgados, que anteriormente eles mandavam para a gente já não aceitava mais. Então, é isso, esse diferencial que você da consultoria, é esse o benefício que você da consultoria em serviço de alimentação pode trazer para esse serviço de alimentação. Você vai trazer tudo isso. Outra coisa super bacana, e aí vai dar uma linkagem com a ideia da ficha técnica. Outra coisa, pessoal, se tiverem dúvida, se tiverem perguntas, podem perguntar aqui para mim, tá? Se tiverem situações que aconteceram com vocês, especialmente nessa área de recebimento, de consultoria, fala aqui comigo que a gente troca essa ideia, tá bom? Essa live eu estou fazendo sobre os benefícios de se ter uma consultoria em serviço de alimentação. Essas lives estão acontecendo às 15 horas, vão acontecer essa semana às 15 horas. Por quê? Porque a gente vai ter a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, um evento 100% online gratuito. Para se inscrever, clica lá no botãozinho da minha bio e conversem aqui comigo de que estado vocês são. Estou vendo rostinhos novos, estou vendo pessoas novas. Não sei se todos vocês me conhecem. Meu nome é Irene Pessoa, sou nutricionista e consultora em serviço de alimentação há mais de 15 anos e tenho muita história para contar. Me conhecendo agora, que ótimo, Carla. Seja bem-vinda. E eu tenho muita história para contar. Então, se eu for sentar aqui, viu, Carla, com cada um de vocês, nessas lives e contar tanta história que eu tenho durante 15 anos, a gente vai ficar aqui até de madrugada. Então, essa live que eu estou propondo para vocês é uma live, e a semana toda vai ser isso, vai ser sobre consultoria. Querendo migrar para a consultoria, migra. Uma delícia. Consultoria é uma área diversificada. E daí, Carla, e Alagoas, você já é a segunda pessoa que eu conheço de Alagoas. O pessoal de Alagoas está bombando aqui. Seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. A gente aqui nessas lives, nessa semana toda, que a gente vai falar sobre live, a gente vai falar sobre consultoria. Já para aquecimento da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, viu? Link na minha bio, tá bom, Carla? Eu acho que você já se inscreveu. E daí, a gente está falando sobre esses benefícios. O que eu estou querendo contra-argumentar, Carla, é essa questão de você oferecer um serviço de consultoria só batendo no medo. Se tu não tiver consultora, tu vai ser fiscalizada. Vai ficar gravada, viu, para a aula. Se você não tiver consultoria, se você não tiver uma consultora que vai fazer os documentos, você vai ser fiscalizada, você vai ser multada. Fica no meu pé, Carla, pode ficar. Então, eu quero desmistificar essa questão da consultoria, tirar desse negócio de medo. Vamos ter consulta. No final, a gente vai ser o que eu já ouvi mais de uma vez. A gente vai ser o quê? A gente vai ser o mal necessário. Se a gente atacar, se a gente falar com os clientes, você precisa de consultoria, porque senão você vai ser fiscalizado, porque senão você vai ser multado, porque senão você vai ser fechado, o cliente só vai ter você, é o mal necessário. Tem que ter, né? É sempre isso. Mas a partir do momento que você mostra o teu serviço com números, você se torna necessário. É isso que você precisa ser. E daí, eu vou até dar uma ilustração que eu fechei hoje.
Vou depois colocar nos meus histories. Estou fechando aqui uma consultoria de fichas técnicas para um supermercado e eu estou fazendo as fichas técnicas dos salgados, dos bolos que ficam lá naquela área de rotisserie, certo? Fazendo as fichas técnicas desses salgados. Salgados, bolos, o que mais? Essa parte mesmo, salgados folheados, fornos, enfim. Eu tava... sanduíches. Eu estava fechando aqui os dados, eles me mandaram o preço de venda desses salgados, os preços de venda desses sanduíches, bolos. Gente, deixa eu tentar abrir aqui. Gente, eu tô em choque com o que eu vi. Olha só, tem o cachorro quente que eles vendem, eles estão com 80 centavos de perda. Eles vendem um cachorro-quente a 4 e o cachorro-quente, só o custo de se fazer cachorro-quente é R$ 4,80. R$ 4,80. Eles vendem um sanduíche de frango, o custo do sanduíche é R$ 3,33 e o preço de venda é R$ 3,00. Tem um bolo que eles estão vendendo, um bolo de coco, que o quilo do bolo é R$10, só que o quilo do custo do bolo é R$22. Como assim? Vocês estão entendendo? E daí, quando um cliente fala para você, Irene, eu não tô fechando o mês, eu não tô ganhando lucro. Sim, do jeito que tá, meu amor, você não tá realmente ganhando nada, não. E aí justifica toda essa fala do empresário que ele diz, Irene, eu não estou ganhando nada. Tatiana, eu não tenho aplicativo para fazer ficha técnica, tanto é que nos meus cursos de ficha técnica, eu ensino, tem até um Excel, eu tenho um curso de Excel para fichas técnicas, eu ensino como criar essas fichas técnicas, porque as fichas técnicas, para cada serviço de alimentação, ela tem umas peculiaridadezinhas, né? Ficha técnica, por exemplo, para confeitaria, que é essa que eu estou fazendo aqui dos meus clientes, a ficha técnica é um pouquinho diferente, por exemplo, da ficha técnica para pizza, que é um pouquinho diferente para a ficha técnica de sushi. Então, eu gosto de ensinar as fichas técnicas, normalmente mostrando algumas peculiaridadezinhas. Eu não gosto de ter uma ficha técnica fechada. Vai variar. Se você for fazer uma ficha técnica de marmitaria, ela vai ser um pouquinho diferente da ficha técnica de outros serviços de alimentação, entendeu? Então, eu não tenho um aplicativo para isso, mas eu tenho um curso para isso e tenho um curso de Excel para ficha técnica, tá bom? Qualquer coisa você fala comigo no direct. E se gostar dessa área, viu, Tati? Se inscreve na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, que o link está lá na minha bio, tá certo? Então, eu tô fechando, já vou me reunir, estou fechando com os clientes que eles estão, esse bolo de coco, eles estão perdendo R$12 por quilo. Tem um outro bolo que eles estão perdendo R$3. O custo para fazer um bolo tipo bolo pudim, o custo é R$20, eles estão vendendo o quilo por 17. Um outro bolo de coco, o custo é 22, eles estão vendendo a 10. Esse é o benefício de você. Esse diagnóstico, né, essa visão, essa visualização dessas situações que normalmente o cliente não iria perceber, isso é o diferencial que você vai ter como consultor. Às vezes, quando você dá o custo do teu serviço de consultoria, né? Às vezes, quando você faz aquela proposta, eles às vezes não querem, acham o serviço caro, né? Ficha técnica é realmente um serviço de alto ticket, um serviço que a gente ganha bem. E aí o cliente às vezes não quer fechar e tal, mas quando a gente mostra esse diagnóstico, né, essa situação crítica como desse cliente, a ficha técnica vai ser justificada, né? Então, eu vou mostrar com números para o meu cliente que ele não está ganhando absolutamente nada. Ele está pagando, né, para o cliente comer 2 bolos, ele está pagando para o cliente comer cachorro quente, ele está pagando para o cliente comer um sanduíche de... Bacana, né? Vocês já fazem fichas técnicas? Eu adoro fazer fichas técnicas. Eu tive um cliente que ele ganhava R$25, 25 centavos por um temaki gunga, ganhava R$1,30 por um temaki lá de camarão.
E ele falava que sempre fechava no vermelho. E ele sempre fechava no vermelho porque você ter produtos que você ganha R$ 1, que você ganha 25 centavos por produto, você realmente está trabalhando vermelho. Você não está trabalhando com nada, né? Eu tenho certeza que, assim como produtos tipo serviços de alimentação, outros produtos como roupas, móveis, você não vai trabalhar para você vender uma blusa e ganhar R$ 1 numa blusa. Você não vai trabalhar para fazer um móvel, né, Isabel? Para você ganhar R$ 1 no móvel. Você não está trabalhando, você está praticamente pagando para trabalhar. E daí isso que eu acho muito bacana das fichas técnicas, que é um trabalho a princípio de diagnóstico. Você mostra para esse cliente que você está observando que aquele preço de venda é um preço de venda totalmente defasado e totalmente insustentável. Insustentável. Essa pessoa, ela não vai, realmente ela vai fechar aquele serviço de alimentação se ela continuar dessa forma. Então, isso é o bacana de se trabalhar com ficha técnica. É por isso que eu adoro trabalhar com fichas técnicas. Eu gosto de mostrar tudo isso para o cliente, sabe? Irene, eu já não sei se foi dito, mas de quanto em quanto tempo as fichas técnicas devem ser refeitas, pensando na mudança de preço da matéria-prima. Fabíola, isso foi perguntado no meu curso presencial de fichas técnicas que eu fiz no sábado retrasado, sabe? Eu não falei isso, mas é interessante falar. Olha só, as fichas técnicas, quando eu faço fichas técnicas, eu dou para o cliente duas coisas que ele pode brincar. A primeira coisa é a planilha de insumos que ele pode atualizar conforme ele faça compras, né? E ele tem uma planilha que é na de preços de venda que vai ser atualizada conforme ele fizer a mudança do preço de venda. Essas duas planilhas ele mexe, as outras ele não mexe. Por quê? Porque a ficha técnica, você concorda que é o padrão da casa? Se o padrão da casa é as fichas técnicas, ele não vai tocar nelas. Aqueles pesos que foi me dado para fazer as fichas técnicas, tecnicamente são os pesos padrão da casa. Nunca mudam, são imutáveis. A gente hoje, em 2023, não está na mesma época, você não era nascida muito provavelmente nessa época. Na década de 80, os produtos, a gente tinha uma inflação exorbitante e os produtos mudavam diariamente. Tanto é que não existia, os preços do produto, eles eram colocados numa maquineta que passava todos os produtos, porque todo dia os preços mudavam. Eu me lembro de gostar de assistir jornal para falar para o meu pai que a gasolina ia aumentar e a gente de madrugada, antes de chegar meia-noite, ir para o posto de gasolina para colocar gasolina no nosso Fusca, porque a gasolina ia aumentar, ia ficar muito alto o preço. Nós não temos essas mudanças exorbitantes de preço, nós não temos essa inflação exorbitante. Então, em restaurantes, qual é a frequência que eu vi de atualização dos preços da ficha técnica? Semestral, porque semestralmente os restaurantes que eu trabalhei, eles faziam uma mudança de cardápio. Mas os pesos eles não mudam, porque o peso é padrão. E há sim uma mudança outra de preço, que é aquela compra de um preço bem mais barato, que você pode pedir para o teu cliente mudar lá na planilha, para que ele veja quanto é que deu o custo daquele produto e ele trabalhar aí com promoções. E aí ele pode trabalhar com promoções. Comprou uma carne de sol mais barata, comprou um filé mignon num preço aí super barato, R$ 30 a menos que o quilo, dá para ele dar uma atualizada nesse preço promocional, ver quanto é que ficou o custo do prato e até ver como é que ele pode brincar com essa questão de promoções, né, pratos executivos para esse serviço de alimentação. Mas o que você tem que ficar ligada muito além dos preços, que você tem que ficar ligada é muito a questão de fator de correção. Então, se você é nutricionista de um local, consultora, como eu fui, por exemplo, sempre ficava na parte de porcionamentos, então você tem que ficar ligada nesses fatores de correção, porque um fator de correção, ele pode diminuir muito o lucro de um serviço de alimentação e diz muito a respeito da qualidade dos produtos. Então,
Produtos, proteínas, essas proteínas, toda vez que você porcionar, toda vez você tem que ter fator de correção. Isso sim, você tem que ficar atualizando quando necessário, se você vê mudanças grandes, você tem que atualizar conforme você for pegando esse fator de correção. Eu pegava semanalmente, então eu estava o tempo todo de olho nas minhas 8 proteínas do meu cardápio. Isso sim. Mas preço não. Preço não muda assim tão frequentemente, não. Não é uma característica de mudança. Uma ou outra coisa vai estar em promoção e é muito provável que você vai atualizar, mas para você trabalhar uma promoção. Se eu compro um filé mignon a 89, ele baixa para 59, eu posso só atualizar se a proprietária ou o proprietário pedirem para ver a questão de trabalhar com promoção. Mas se não, eu não trabalho com preço mais barato, sabe, Fabiola? Por quê? Porque se com R$ 89 o meu filé mignon eu conseguir ter um bom lucro, com 59 aí que eu vou ter um lucro melhor, né? Mas, tanto é que eu tô com esse último cliente aqui que eu tô, ele tá me dando 2 preços de algumas coisas. Eu tô colocando sempre o preço mais caro. Porque se ele conseguir trabalhar com preço mais caro, quando ele tiver o preço mais barato, muito bem. O lucro vai ser maior, não é verdade? Eu sempre trabalho com perspectiva mais negativa, entendeu? Então, olha só, coisa bacana. Vou dar um diagnóstico para o meu cliente. Esse é o benefício de ser um consultor. Então, vamos trabalhar como se nós fôssemos pessoas necessárias dentro de um serviço de alimentação. E nós vamos conseguir fazer serviço de alimentação gerar lucro, gerar produtividade e não ser aquelas pessoas que eu já ouvi falar que nós não sejamos mal necessário. Eu tenho porque, enfim, né? Eu tenho essa consultora porque eu sou obrigada, eu tenho essa consultora porque eu tenho. Não. Que vocês sejam pessoas que tenham um diferencial e que esse serviço de alimentação não consiga viver sem você. Esse é o diferencial que a gente precisa fazer. Espero que vocês. Olha, já falei para Carla, né? Se deixarem, eu fico aqui até de madrugada conversando com vocês, viu? Mas amanhã a gente vai ter um assunto maravilhoso sobre serviço de alimentação, mais outro assunto sobre consultoria. Nos reunimos às 15 horas. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas perguntas, obrigada por novos rostinhos aqui nesse Instagram. E qualquer dúvida, conversem comigo via direct, eu faço questão de responder, tá certo? Se inscreva na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, link na minha bio, tá certo? E aí a gente vai se falando ao longo da semana e todos os dias, 15 horas, nós temos live, fechado? Vejo vocês amanhã e até lá. Obrigada pela participação de todo mundo. Oi. Lembrei, mas gravei só depois. Eu acho que quando tu sair, tu já pode começar a gravar.